Amém? Aleluia. Podemos assentar, meus irmãos? Por um instante, amém? Eu me encontro muito feliz nessa noite, pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui. Aleluia. Para mim é uma oportunidade, ainda que eu não tenha costume, mas é uma grande oportunidade poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor, porque a igreja sabe que eu sou o milagre do Senhor, né? Há 13 anos o Senhor fechou a sepultura para mim. Glória a Deus. Para quem não sabe, eu tive um câncer de pâncreas e estou aqui para a glória de Deus. Aleluia. Quero agradecer as minhas líderes, a missionária Rosângela, a irmã Nis, pela oportunidade, pela confiança. Deus abençoe minhas irmãs, amém? E antes de nós lermos o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta nesta noite. Tem filha da herança aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Eu também sou uma filha da herança. Aleluia, glória a Deus. E eu peço à igreja que se coloque de pé e abra em Números, livro de Números, capítulo 27. Aleluia, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai amado, aleluia. Números capítulo 27, dos versículos 1 ao 11. Amém? E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Dá-nos a possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E, se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto, aos filhos de Israel, será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Podemos assentar. Eu quero pedir ao diácono, que eu acho que eu vou precisar de 1 litro aqui. Amém? Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler fala sobre herança, e foi esse o tema que o Senhor, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o livro de Números, ele é a continuação do livro do Êxodo, onde nós vemos o povo de Israel sair do Egito. Deus abre o Mar Vermelho para eles atravessarem. O povo inicia a sua jornada e, por um tempo, eles acampam nas proximidades do Monte Sinai.
E é o livro de Números quem vai registrar os 38 anos do povo de Israel caminhando no Egito. E o livro de Números, ele tem esse nome por conta de 2 censos. O primeiro censo, ele se encontra no primeiro capítulo. E o segundo censo, no capítulo 26. No primeiro censo, o povo de Israel, eles ainda se encontravam nas proximidades do Monte Sinai. E Deus fala a Moisés, para que Moisés faça a contagem do povo. Quantos homens de 20 anos para cima, preparados para a guerra. E a finalidade desse censo era fazer a contagem de toda aquela geração que saiu do Egito. Já o segundo censo, no capítulo 26, aleluia, o povo de Israel já se encontra agora nas planícies de Moabe. Aleluia, glória a Deus. E, novamente, o Senhor fala a Moisés e ao sacerdote Eleazar para que faça a contagem do povo. Glória a Deus. Porque aquela geração do primeiro censo que havia sido contada, no primeiro censo, aquela geração toda havia morrido. Os irmãos lembram, né, do pecado da incredulidade do povo, quando Moisés manda os 12 espias, aleluia, espiarem a terra de Canaã. Então, toda aquela geração que havia sido contada no primeiro censo já tinha morrido devido ao pecado da incredulidade, mas menos Josué e Caleb. Então, foi preciso fazer uma nova contagem, um novo censo, porque nesse segundo censo já era uma nova geração. Uma geração que não havia uma mente de escrava, mas uma geração com uma nova experiência com Deus. E uma das finalidades desse segundo censo era que o povo estava nas fronteiras já da terra prometida, ali nas planícies de Moabe. E quando a terra fosse repartida, a terra seria repartida de acordo com essa contagem. As tribos maiores iria receber a herança, que no caso era a terra, iria receber proporcional ao seu tamanho. A tribo maior receberia a herança maior. E a tribo menor receberia a herança menor. E é nesse contexto que aparecem as filhas de Zelofeade. O texto nos diz que Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza, elas se apresentam agora diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar e de todos os príncipes das tribos. E elas se apresentam para reivindicar a herança do seu pai, Zelofeade. Zelofeade que havia morrido no deserto e não tinha deixado filho homem, somente essas 5 mulheres. Então, elas chegam a Moisés e dizem assim: nosso pai, ele morreu no deserto e não estava entre os rebeldes que participaram da rebelião de Corá. Mas o nosso pai, ele morreu no deserto devido ao seu próprio pecado. Glória a Deus. E não deixou filho homem. E elas perguntam a Moisés: por que agora, na hora de repartir a herança, o nosso pai ficaria de fora? Aleluia. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer entre as famílias. E elas continuam: mas nós estamos aqui, Moisés. Dai-nos a possessão da herança, aleluia, entre os irmãos do nosso pai. Glória a Deus. Essas meninas, essas 5 filhas, elas não queriam que o nome do seu pai desaparecesse, mas que se perpetuasse entre as famílias. Aleluia.
E elas queriam também a herança. Elas queriam o direito. Elas foram reivindicar, exigir algo que devido à lei judaica, não era de direito a elas. Pois a herança era de direito somente ao filho homem. Porque naquela época, na lei de Moisés, na lei judaica, as mulheres não recebiam a herança. No caso aqui, a herança era a terra. As mulheres não recebiam os bens do pai. As mulheres não recebiam a herança do pai. Quem recebia era só o filho varão. E Zelofeade não havia deixado filho homem. Somente essas 5 filhas. E é por isso que elas chegam até Moisés, ao sacerdote Eleazar e toda a congregação, ali na tenda da adoração, e elas reivindicam a herança. Aleluia, glória a Deus. Algo que me chamou muito nessas 5 filhas foi o posicionamento delas. Nós estamos falando sobre posicionamento. Amém? Mulheres posicionadas para conquistar o céu. Aleluia. E o posicionamento dessas filhas, elas se posicionaram em fé, sabedoria, coragem e obediência. Aleluia. Sabe, irmãs, mulheres posicionadas, elas se unem, como essas filhas se uniram. Elas foram juntas e unidas. Por que eu falo juntas e unidas? Porque nem sempre estar junto é estar unido. Aleluia. Mas elas foram juntas e foram unidas na mesma fé e no mesmo propósito. Aleluia. Mulheres posicionadas, elas se unem na mesma fé, pelo mesmo propósito. Mulheres posicionadas são fortes, são corajosas. Aleluia. Uma ajuda a outra. Se uma cair, a outra estende a mão para poder levantar a que caiu. Aleluia, glória a Deus. E elas enfrentam a situação juntas. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa que me chama a atenção nessas 5 filhas, posicionamento, lembra que eu falei? Fé, sabedoria, coragem e obediência. Aleluia, glória a Deus. Elas se posicionam diante de uma situação tão difícil e adversa que elas enfrentariam. Porque entrar na terra, elas até entrariam. Elas eram filhas da promessa, elas eram filhas de Abraão. Lembra? Abraão, Isaque, Jacó e José. Aleluia, glória a Deus. Elas eram filhas da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, entrar na terra, elas até que entrariam, mas elas não herdariam a herança. E agora, essas meninas órfãs e solteiras, o destino dela estaria comprometido. Porque sem a terra, o que seria delas? Elas estariam sujeitas a depender dos seus parentes para sobreviver. Aleluia, glória a Deus. E eu pergunto a vocês nessa noite, diante de uma situação adversa, como que nós devemos nos posicionar? Aleluia. Se contentar com a situação? Sentar na cadeira do vitimismo? Reclamar com um, reclamar com outro? Aleluia. Se lastimar? Ou se posicionar como as filhas de Zelofeade? Aleluia. Crer num Deus justo e poderoso. Aleluia. Que pode solucionar qualquer problema. Porque Ele ouve e vê a aflição do seu povo. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 5, aleluia, Moisés, como um intercessor, como um mediador dessas filhas,
ele leva a causa dessas meninas ao Senhor. Aleluia. Põe para mim, Adriele, por gentileza. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Aleluia. Capítulo 1, versículo 5. Para que a igreja possa acompanhar, amém? Aleluia, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunhos que se deve prestar em tempos oportunos. Aleluia. O versículo nos diz que nós temos, como as filhas de Zelofeade, elas tiveram Moisés para interceder por elas, para levar a causa delas a Deus, nós também temos um intercessor, um mediador, que faz a mediação entre Deus e nós. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, na qual nós podemos orar e suplicar com fé. Aleluia, crendo na sua misericórdia divina. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés, pode voltar para o texto. E Moisés apresenta a causa dessas meninas ao Senhor. Aleluia. E no versículo 6, o Senhor disse assim para Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vemos Deus responder Moisés. Aleluia. Aqui nós vemos um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia. Aleluia. Responder a essas meninas. Ele justifica essas 5 filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pela graça e pela misericórdia divina. Aleluia. O Senhor, Ele justifica essas meninas. E essas 5 filhas, elas se tornam as filhas da herança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vocês lembram que no início eu perguntei a vocês se aqui tem filha da herança? Aleluia, glória a Deus. Agora vocês, se vocês não captaram, agora vocês vão captar. Aleluia. Põe para mim Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 12. Capítulo 1, versículo 11, 12, 13, até o 13. Aleluia. Que nos diz assim: veio para o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, aleluia, mas da vontade de Deus, aleluia. Os versículos que acabamos de ler nos diz que antes de recebermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós éramos considerados criaturas, criação de Deus. Mas quando recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Deus, por intermédio de Jesus Cristo, Ele nos adotou na sua família.
E agora nós somos filhas de Deus. Nós temos um Pai celestial. Aleluia! Que já não faz distinção entre homem e mulher para nos conceder o direito da sua herança. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E olha o que diz Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aleluia. 8, 15, 16 e 17. 3 versículos. Aleluia. Amém. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. Aleluia. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! O Pai, Ele colocou em nós, aleluia, o seu Espírito. O Espírito Santo, que é contraposto ao espírito de escravidão. Aleluia, glória a Deus. E agora, nós somos filhos, e filhos com direito à herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Aleluia. E isso significa que, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos o direito de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Aleluia. Lembra daquele louvor? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Tudo que Deus tem para dar, abrimos, oh, aleluia, nada mais. Maior é o que está em nós do que o que está. Maior é o que está. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. E eu não estou falando de uma herança, aleluia, uma herança terrena, uma herança material, mas eu estou falando de uma herança celestial, uma herança espiritual. E essa herança, ela é incontaminável, ela é incorruptível, aleluia, e ela é eterna. É uma herança que com o tempo ela não se corrói e ela não se acaba. Aleluia, glória a Deus. E eu enumerei aqui alguns bens, alguns direitos, uma parte dessa herança. E eu gostaria de estar fazendo menção aqui, nessa noite, de alguns bens, alguns direitos que Jesus já conquistou na cruz para nós e que nós já tomamos posse de uma parte dessa herança. Amém? Na cruz, por meio de Jesus Cristo, nós herdamos o perdão dos nossos pecados. Aleluia! O cancelamento
da nossa dívida, que era impagável, mas Cristo pagou um alto preço, um preço de sangue. Aleluia! Na cruz, o Pai nos justificou. Aleluia! Como Ele justificou a filhas de Zelofeade, na cruz, o Pai nos justificou através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Na cruz, nós herdamos a comunhão com o Pai. Aleluia! Por intermédio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E hoje nós temos o livre acesso para clamar: Abba, Pai. Aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia! Perdão, irmãos, eu tenho intolerância à lactose, então me dá um pigarro e toda hora eu tenho que beber água. Continuando, na cruz, somos herdeiras do maior amor, aleluia, o amor do Pai, que nos amou. Ele nos amou desde a fundação do mundo. Nós, seres humanos, nós amamos se nós amamos por quê? Mas o Pai não. O Pai, Ele nos amou desde a fundação do mundo. Aleluia! O Pai também colocou em nós o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Que através dele, aleluia, somos santificadas. Aleluia! Glória a Deus. E através dele recebemos o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Revestimento de poder. Aleluia! Para a vida do crente, para a vida dos filhos e das filhas. Aleluia! Também recebemos dons espirituais, cura divina. Aleluia! E por aí vai. A herança do Pai, ela é infinita. Aleluia. Isso é apenas uma parte, aleluia, dessa herança que já tomamos posse. Quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Fomos inseridos na família do Senhor. Fomos inseridos na família do Pai. O Pai nos adotou como filhos e filhas. E temos direito à herança do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Mas como eu falei que a herança do Pai, ela é infinita, ela não se acaba, aleluia, ainda temos parte dessa herança para tomar posse. Aleluia, glória a Deus. A vida eterna. Oh, aleluia, o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E foi o próprio Senhor Jesus quem prometeu. Ele disse que iria preparar um lugar e que voltaria. Ele prometeu voltar para nos buscar. Aleluia. Quantos estão esperando? Quantos que ainda não perderam, aleluia, a esperança da sua vinda? Oh, aleluia, glória a Deus. Ele prometeu nos levar para morar com Ele e com o Pai eternamente. Aleluia. E quantos filhos e filhas, aleluia, estão fazendo como Esaú, desprezando o seu direito de filho, desprezando a herança do Pai. Quantos estão trocando o seu direito de filho, a herança do Pai, por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes. Aleluia. Quantos estão trocando o seu direito de filho, a sua herança,
por uma herança corruptível, pelos prazeres da carne, pelas suas paixões e desejos pecaminosos. Não faça isso. Não faça isso. Aleluia. Cuide da sua herança, como Nabote cuidou. Aleluia. Quando Satanás, ele vier até você, oferecendo as suas ofertas tão medíocres, tão baixas, aleluia, a troco da sua herança, faça como Nabote. Diz assim: a minha herança foi o Pai quem me deu, e ela não tem preço. A minha herança eu não troco, eu não vendo, eu não negocio. Aleluia. Glória a Deus. Faça como as filhas de Zelofeade. Aleluia. Que reivindicaram a sua herança, que cuidaram da sua herança, que não abriram mão de receber a herança do Pai. Aleluia. Se posicione, irmãs. Aleluia, para conquistar o céu. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.